Vamos tratar aqui sobre esse Dia da Criança com dois assuntos muito interessantes. Primeiro, o olhar aqui das nossas autoridades. Eu sei que aí a comemoração com brinquedos e tudo é na tua família, na tua casa. Mas aqui a gente reservou para o Dia da Criança as condições em que essa criança vive hoje, sob o ponto de vista do amparo da lei, das autoridades, né? E isso é uma garantia muito fundamental, muito importante. Se não é para você que cuida direitinho dos seus filhos, tem muitas crianças aí maltratadas e mal cuidadas, e aí nós temos que acolher essas crianças sob a luz, não é? Sob os cuidados da lei e de autoridades que cuidem disso. E é por isso que nós trazemos ao programa a conselheira tutelar Ana Maria Inácio para falar desse 12 de outubro, que é de comemoração, mas é de reflexão aí, no caso dos direitos e garantias das crianças e adolescentes, o marco legal dessas mudanças que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa, por sinal, 31 anos já. Bom dia, Ana Maria. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos. Prazer, tudo bom, prazer tê-la com a gente. A gente aqui tem dedicado alguns programas preocupados com a criança, principalmente saindo aí de uma pandemia que foi muito longa, que até os adultos sofreram muito, né? E as crianças, meu Deus do céu, eles não sabiam o que tinha acontecido. De um dia para o outro, botaram uma máscara nela e falaram, fique em casa. A criança que brincava na rua, a criança que era sociabilizada na escola, porque escola não é só lugar de aprender a matéria. A escola é o lugar onde a criança começa a aprender, meus amigos. Por isso que não vai ter internet que substitua essas funções todas. Não só do educar da grade curricular, mas pensar nas crianças que tem na escola a sociabilidade, onde eles começam a aprender a dividir com os outros as coisas, que eu falava agora há pouco, nós andamos intolerantes com o outro. É ali que a criança começa a aprender que outra criança é diferente que ela começa a aprender que vai viver num mundo em que ela tem que aceitar bem tudo aquilo. É ali que ela começa a aprender, sabe? Que ela não pode ser corrupta, que não pode fazer coisas erradas, que o errado é feio. Sabe? A criança aprende um monte de coisa. E nós ficamos 1 ano e meio que a criança não aprendeu essas coisas. Ele ficou em casa. Ele não aprendeu a ser sociabilizado. Não é só as matérias que eles perderam. E aí nós chegamos a esse Dia das Crianças aqui de um acúmulo de 1 ano e meio de grandes perdas, Ana, que a gente percebe de uma convivência, muitas vezes, ali dentro de casa, esse período todo, que aí eu pergunto para você, e a minha pergunta inicial, em que muitos pais souberam administrar essa situação. Outros tantos chegaram às raias dos maus cuidados e até de agressões pela convivência excessiva dentro do lar. Isso é o que a gente vê no nacional, no plano nacional. Eu pergunto a você, no Conselho Tutelar, você percebeu dentro dessa pandemia, esse tipo de desrespeito às crianças que passaram a conviver 24 horas com os pais? Sim, infelizmente sim, né? A pandemia em si, ela tirou, digamos, o adulto do eixo, né? E imagine as crianças, né? Se a gente que é adulto acha que consegue, que discerne melhor a situação, imagine as crianças. Então, assim, nós temos casa que tem uma criança e que já não é fácil. Imagina uma casa que tem 4, que tem 5, né? Muitas vezes uma pessoa ficou tomando conta de 10, 12 crianças. Então, tudo isso leva isso a um estresse, e esse estresse, muitas vezes, ele foi transmitido em forma de agressão, de violência física mesmo, né? Então, a pandemia trouxe, além desse isolamento aí, dessa situação da doença, ele trouxe à tona toda essa situação de agressão. Nós tivemos, sim, um número maior, porque costumamos dizer assim, que a criança que sofria, vamos supor, qualquer tipo de violência, seja ela física, mental, né, violência sexual, depois que ela chegava da escola, digamos que ela passasse o dia na escola, e ela ia para casa 4, 5 horas da tarde. Se ela sofresse algum tipo de abuso, era a partir daí, desse horário. Porque o resto do dia ela estava na escola, estava protegida.
Então, ela passou a estar o dia todo com esse agressor dentro de casa. Então, ela passou a ser violentada ou abusada por mais tempos dentro da casa, porque era o único espaço que ela tinha para ficar. Então, nós sentimos, sim, esse aumento nos atendimentos e, infelizmente, assim, tudo muito violento. Ana, bom dia, Adalberto. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção com o nosso departamento de jornalismo. É muito importante hoje, Ana, a gente falar a respeito desse assunto, já que amanhã, dia 12, Dia das Crianças, muitas vezes as pessoas acham que o dia 12 é dia de presentear as crianças. Sim, é de presentear, levar alegria para as crianças, mas também de meditar e pensar em tudo isso que está acontecendo, principalmente nesse assunto que você acabou falando agora, que é a pandemia, onde a criança passou a conviver mais tempo com os pais, ali junto com os pais. O pai que muitas vezes trabalha durante o dia todo, mas chega em casa um pouco estressado, muitas vezes desconta na própria criança, e a gente conhece o trabalho que é feito pelo Conselho Tutelar de Matão. Eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes, o pessoal que acompanha a gente através do rádio, através da rede social e também da TV, qual que é o trabalho do Conselho Tutelar de Matão nesses casos? Então, nós temos... Se essa demanda, digamos que chegue para o Conselho através de alguma denúncia, então nós fazemos uma visita na casa dessa família para a gente se certificar o que temos ali. Se é uma agressão física, que você está vendo ali que aquela agressão física deixou marcas físicas, né, deixou sinais na criança. Nós temos a porta de entrada pelo pronto-socorro, que é necessário, não basta a gente olhar e dizer que a criança está machucada, nós precisamos de um médico. Nós temos a DDM, que também faz o atendimento, então nós temos toda uma rede em volta dessa criança, e eu diria mais, não só em volta da criança, né? Porque, de repente, nós não temos essa família, uma família abusadora, agressora. Ela teve ali um pane de 5 minutos que criou uma situação ruim e que também precisa ser ajudada, também precisa ser olhada, você também precisa escutar essa família, porque se essa família não estiver bem, se essa família não estiver de pé, ela não vai conseguir olhar os seus, né? Nós temos casos de família que é reincidente na situação. Então, aí precisa ser uma outra postura. Mas o atendimento em si, em torno de todas essas violências que tivemos aí nesse período, principalmente da pandemia, ela é direcionada para a nossa rede de atendimento. Nós temos rede na saúde, que é com psicologia, psiquiatria, enfim, né? Nós temos o CAPS, a AD, que é para aquele pai ou para aquele cuidador que tem problema com álcool, com droga, enfim. Esse é o procedimento inicial do Conselho Tutelar. Depois que nós fazemos esse encaminhamento, então a gente vai ver se aquele atendimento que foi solicitado, que foi pedido pela rede, que foi solicitado pelo Conselho, se ele está sendo feito. Entendeu? Se a família está cumprindo, se a família não agrediu novamente, né? Nós tivemos vários problemas com alunos que não faziam, vamos supor, a atividade online, né? Então, na medida em que essa demanda de evasão escolar, vamos chamar assim, chega, a gente não pode simplesmente punir essa família. Eu preciso entender, né? Porque não é todo mundo que tem a internet disponível. De repente, você tem um telefone, tem 4, 5 crianças em casa, cada um está numa série. Nós fomos em alguma casa que não tinha força. Então, assim, antes de você punir a família, você precisa entender ela, e é o que nós procuramos fazer. É muito importante, Ana, você explicar dessa maneira fácil que você vem explicando, porque a impressão que dá, isso vem até da grande imprensa às vezes, tá? Que o Conselho Tutelar só chega e age, olha, tira a criança dos pais, leva as crianças para o abrigo. Realmente não é isso, existe todo um trabalho por trás antes de chegar a esse ponto de um juiz determinar a retirada da criança do convívio dos pais. Quando realmente não tem jeito mais, tem que tomar uma providência. Mas existe esse trabalho de conversar, de ver o que aconteceu, porque muitas vezes você falou, foi no momento, um momento de 5 minutos de estresse do ser humano. Eu acho que essa pandemia
mexeu com muitas pessoas, com muitos casais, né? Então, realmente, o Conselho Tutelar faz esse trabalho também importante você passar para a população. E Matão tem toda essa retaguarda que você explicou, né, Ana? Sim, o Conselho só serve para tirar as crianças dos pais. Isso é muito comum, né? A gente ouvir isso. Não é verdade, né? Por nós, a meninada ficava, né? Cada um com o seu pai, com a sua mãe, tudo certinho. Há casos que é necessário? Sim. Se houver casos que é necessário, nós vamos fazer sim. Não vai dar para eu pensar, se eu estou numa situação de risco iminente, se é a primeira vez ou se é a 10ª vez que a mãe faz, eu não vou pensar nela. Eu vou pensar na criança. Eu tenho uma situação iminente, que se eu pensar primeiro na mãe e depois na criança, eu posso chegar e não acudir, tá? Mas isso não é assim, não é todo dia que eu chego ali, o Conselho vai ali e faz isso. Não, né? Nós estamos aí comemorando 31 anos do Estatuto. Eu diria que nós temos, sim, muitas coisas para comemorar em relação ao Estatuto, mas ainda precisamos avançar bastante, porque ouvimos basicamente todo dia dizer que o Estatuto veio e estragou as nossas crianças. Tirou, como que se diz, tirou a autoridade dos pais. Isso não é verdade. Se fizermos uma leitura antes do Estatuto, nós tínhamos o Código do Menor. O que era o Código do Menor? O Código do Menor era o que prevalecia. Vamos supor, hoje eu tenho a lei do ECA, a lei lá atrás era o Código do Menor. Mas ela não servia para todas as crianças do jeito que nós vemos hoje. E eu nem estou dizendo que é 100%, tá? O Código do Menor considerava a criança que era branca, a criança que era rica, a criança que tinha uma posição social melhor, a criança que era negra, que o pai era desempregado, que a criança que era abusada, a criança que era abandonada, que vivia na rua, não era considerada criança. Então, ela virava intervenção do Estado e ia para uma casa que hoje nós chamamos de, digamos, Fundação Casa, né? Era o que era um educandário, era um lugar que colocava as crianças lá, porque os pais não tinham dinheiro para dar comida. Imagine se a gente fosse fazer isso hoje. Não ia ter lugar para pôr criança. E quanto de nós não está desempregado, não tem condições para isso, né? Então, quando eu digo que o Estatuto veio para estragar, eu acho que a gente precisava fazer essa leitura, né? Quem é da minha geração, que foi para a escola como criança, a gente apanhava na mão, a gente apanhava na cabeça, com régua, né? A gente ficava de castigo no milho. Eu não tinha autonomia, eu não tinha querer entrar pela porta da frente, era pela porta do fundo. Imagine se nós íamos querer isso hoje para os nossos filhos e para os nossos netos. Não, nós não queremos, né? Nós queremos que ensina, que educa, mas a gente não quer que bata nem régua nos nossos. Né? Pode ser que os nossos pais aceitavam isso, mas não tinham o conhecimento que a gente tem, né? Então, o Estatuto tem 31 anos, ele avançou bastante, ele trouxe para a criança direitos que nós não tínhamos, mas ele traz também deveres e que muitas vezes nós não enxergamos. Por exemplo, os pais têm dever de matricular os filhos na escola. Mas os filhos têm dever de ir para a escola, aproveitar essa aula, fazer a atividade, enfim, é um conjunto de coisas que a impressão que dá é que o dever é só do pai. Mas não é só do pai, né? E talvez por falta de conhecimento, nós pensamos que o dever é só nosso e que a lei dá toda a liberdade para as crianças. Não é verdade, tá? Dentro da nossa casa, nós somos autoridades. Muitas vezes nos atendimentos, Adalberto, a gente faz questão de falar isso para os pais. Quando um pai leva um filho lá no conselho, eu trouxe ele aqui para você passar um sabão nele, porque eu não sei mais o que eu faço. Isso eu tenho a impressão que dá ao filho uma autoridade maior, uma autonomia maior. Porque ele sabe que ele vai ficar ali comigo 2 minutos. Eu vou falar,
e depois o resto do tempo ele vai ficar na casa dele. E ele já sabe que o pai não dá conta. Então eu acho muito, sabe, assim, muito delicado você terceirizar, você levar, né? Vamos supor, para o conselho, dar um jeito nele, porque os pais não conseguem. Porque isso vai dar para o filho, para o adolescente ou para a criança, porque hoje não é só adolescente, uma autonomia que depois só vai complicando, só vai piorando. É diferente você ir no conselho, vamos supor, meu filho é dependente químico, está começando a fazer uso e eu preciso de ajuda. É outra situação. E o conselho vai dar toda a ajuda possível, em encaminhamento para tratamento e tudo mais, e se for necessário, internação, enfim. Acho que é mais ou menos isso. Olha, que avaliação você faz antes da pandemia e depois da pandemia dos trabalhos realizados pelo Conselho Tutelar aqui de Matão referente às crianças? Avaliação? Avaliação, eu acredito que a gente aprendeu um pouco mais, sobre o ser humano, né? Nós aprendemos que só hoje a gente está aqui, a gente não sabe, a gente está de manhã, não sabe se vai estar à noite. A gente aprendeu, tivemos que aprender, né, a duras penas, que precisa ser um passo por vez, que o trabalho humano, né, eu gosto muito dessa parte que fala desse trabalho humano, humanizado mesmo, ele tem que ser intensificado. Porque ao entrar na casa de uma pessoa em que eu vou fazer um atendimento, ou ao receber essa pessoa no meu estabelecimento de trabalho, ele precisa ser um trabalho humanizado, tá? Porque ninguém acorda de manhã e fala, resolvi fazer alguma coisa, mas ela volta a arrumar um problema no conselho tutelar. Não, a pessoa só vai em última instância. Então, ela precisa ser bem recebida, eu preciso fazer esse trabalho humanizado, sem críticas, sem ter partido, sem eu sou mais você do que o seu ex-marido, eu sou mais você, eu acredito em você, não acredito no teu filho. Eu acho que a pandemia fez a gente ser um pouco mais assim, reconhecer falhas no outro, erros no outro, mas também acerto, né? Tendo em vista, como eu falei para você, que eu, por exemplo, eu tenho uma neta, e a Clarinha vem aqui de vez em quando. Por quê? Porque a gente trabalha o dia inteiro, e a gente fica estressado com uma. Imagina, né, uma casa que tem 10 crianças, que a avó está tendo que cuidar dos filhos. Então, eu tenho que ser, eu acho que eu acredito que o pessoal que trabalha comigo, a gente percebe isso, há uma diferença de comportamento. Aliás, eu acho que é uma mudança de comportamento no mundo inteiro. Porque o mundo passou pela pandemia, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Por ocasião do Dia da Criança, a gente quis exatamente refletir sobre a condição da criança hoje em dia, dentro das famílias e, sobretudo, no período de pandemia. Grande abraço e bom dia, viu, Ana? Obrigada, eu que agradeço a vocês a oportunidade, né, em nome do nosso conselho. E também um abraço para a garotada, né, para os pais, porque não está fácil, né, nem para as crianças, nem para os pais. E é isso, nós estamos aí à disposição.